camarada trouxe água aí, chegou a bola. Mesmo ferido e humilhado, sou Deus quem te exalta, e o povo tem que ver que exalta quem é quem é. Amém, Bruna Valéria, paz do Senhor, Bruna. Vai compartilhando, tá bom? Vamos ouvir a palavra, meus irmãos, em nome de Jesus. Que exalta quem é quem e quem impedirá se eu escolhi você. Você está ouvindo o programa Cristo no seu lar, na apresentação do irmão Caetano. Ouça agora uma reflexão da Palavra de Deus para edificar a sua vida. Boa noite. Boa noite para todos. Inicio dizendo que você é um bem-aventurado, que você é uma bem-aventurada, porque tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas hoje já não estão mais vivas porque o coronavírus levou para outra vida? E você tem a oportunidade de ouvir a mensagem de Deus nessa noite. Bem-aventurado é aquele que ouve, porém mais bem-aventurado é aquele que põe em prática aquilo que ouviu. Então que tudo que sair aqui nessa noite e em mensagens posteriores, em dias posteriores, você vá analisando, ponderando, refletindo, observando e pondo em prática a mensagem de Deus para você ter uma vida bem-sucedida diante do Senhor Jesus. Sem mais delonga, livro de Provérbios, capítulo de número 7, versículo de número 1, diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Repetindo: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Ponto final. O tema da mensagem dessa noite, não sei se você já observou, mas para um ouvinte analítico, observador, já percebeu que a maioria das minhas mensagens são sermões temáticos. Eu trago temas e desenvolvo temas com alguns tópicos, com pontos e subpontos. A mensagem dessa noite é mais uma temática. Mais para frente, em outra oportunidade, eu posso trazer sermões textuais, biográficos, enfim. Mas hoje é mais um sermão temático. O tema do sermão dessa noite é 5 conselhos práticos para uma vida santa. 5 conselhos práticos para uma vida santa. O Salomão, rei de Israel, do reino unificado antes da cisão, da separação em Reino do Norte e Reino do Sul. Salomão este que era filho de Davi, o poeta Davi. Este Salomão que reinou 40 anos aproximadamente. Ele deu muitos conselhos para a juventude e para as pessoas em geral. E se você observar, este aqui é mais um conselho. Pedindo que os filhos aqui são as pessoas que estão lhe ouvindo, que têm acesso ao seu conteúdo. São todos. Não importa a idade, é criança, é adolescente, é jovem, é adulto, é idoso. São todos aqueles que têm acesso à mensagem dele. São chamados de filhos. Porque se chamando de filho uma pessoa, isso mostra carinho, consideração, atenção, cuidado, aproximação. Então ele diz: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Que coisa boa é guardar os mandamentos de Deus. Eu tenho 5 conselhos práticos para uma vida santa. 5 conselhos.
me tenha nessa noite, ou me tenha durante toda a minha existência, como um irmão seu, como um amigo. E o amigo que é amigo aconselha o seu amigo para o bem, dá bons conselhos. Ele tanto é aconselhado pelo amigo como dá conselhos. Eu tanto escuto conselhos dos outros, como eu também, com o conselho que eu tive, eu transmito conselho para outras pessoas. Então me tenha como um irmão, como um amigo nessa noite, ou durante toda a minha vida. Em primeiro lugar, eu faço uma pergunta a você. Com quem você anda e com quem você convive? É a primeira pergunta que eu faço nessa noite. Com quem você tem andado e com quem você tem convivido? Você já parou para pensar sobre isso? Sobre suas amizades? Você sabia que isso é muito importante? As amizades? Tanto as amizades boas, elas surtem um efeito benéfico para a vida do ser humano, como as amizades más, as más amizades, as amizades erradas, conduzem a pessoa para o abismo. Você lembra daquele provérbio, daquele ditado, daquela máxima que diz assim: me diz com quem andas, que eu direi quem tu és. Este é um provérbio que não está na Bíblia, mas cabe muito bem nesse exato momento para o meu sermão. Me diz com quem andas, que eu direi quem tu és. Com quem você tem andado? A Bíblia diz na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 33, lá está escrito assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Estas palavras não foram do apóstolo Paulo. Não foi ele quem criou essa mensagem. Foi Paulo quem falou essa mensagem. Mas ele se utilizou de uma frase de um poeta grego da época, conhecido como Menander. Menander era um poeta e escritor que muito escreveu. E dentre as suas escrituras ele citou essa frase: as más conversações corrompem os bons costumes. E Paulo se apropriou dessa mensagem do poeta grego. Ele não era um cristão, esse poeta grego. Mas Paulo achou tão interessante essa mensagem do poeta grego, que ele colocou em uma de suas cartas, aconselhando as pessoas, dizendo que as más conversações, ou seja, as más companhias, corrompem os bons costumes. Está vendo aí? Quais são os ambientes que você tem andado? Existem pessoas que frequentam motéis. Isso é um absurdo, amados. Estão pecando contra a castidade. Sexo é para casados e não para solteiros. Para casados. Isso eu falo para quem quer seguir a Bíblia Sagrada. Porque quem não quer seguir a Bíblia Sagrada vive do jeito que quer, e Deus dá a extrema liberdade para você viver da forma que você quiser. Entretanto, haverá consequências dos seus erros, mas na frente você colherá os frutos amargos das suas decisões. Agora, quem quer viver uma vida santa diante de Deus, observa os mandamentos de Deus. Então pessoas frequentam bares, motéis, baladas, onde a carnalidade é dada vazão. E as pessoas se envolvem nisso com toda a força da vida e começam a entristecer o Espírito Santo. Tá certo? Com quem você tem andado? Você anda com pessoas ímpias ou com pessoas servas de Deus? Quem são as tuas amizades? Aí você pode dizer: mas Jesus não andava com pecadores? Jesus não andava com publicanos e pecadores? Jesus andava, não somente andava, Jesus comia na casa deles. Agora observe,
que o comportamento de Jesus era para pregar o evangelho e fazer a diferença no meio da sociedade. Ele queria influenciar, como na verdade ele influenciou, e não ser influenciado. Mas na realidade, muitas pessoas que andam com pessoas erradas, elas acabam sendo influenciadas e não influenciam de modo algum. Porque parece que o mal atrai mais do que o bem. O pecado atrai mais do que a santidade. Porque é mais fácil, não exige esforço, é vivido uma vida irresponsável. Então cuidado com as amizades, meu amado. Veja o que diz Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Olha que conselho, outro conselho interessante, dizendo respeito ao mesmo assunto, de se andar com pessoas. Aqui há dois tipos de pessoas. Há os sábios e os tolos. E há aqueles que andam com os sábios e andam com os tolos. Aquele que anda com o sábio se tornará sábio também. E aquele que anda com os tolos, a Bíblia está dizendo aqui que será afligido. Ou seja, sofrerá as mesmas consequências da pessoa ímpia com quem está andando. Se você for pego andando com uma pessoa errada, se de repente ela for presa, você vai ser procurado também, porque você é amigo dessa pessoa errada. Você sabia disso? Então cuidado com as suas amizades. Cuidado onde você anda, os ambientes que você frequenta. Jesus faria o que você está fazendo? Pergunto a você nessa noite. Jesus andaria no ambiente que você está andando? Jesus faria o que você está fazendo? Certamente não. É preciso você observar essas coisas. É um conselho de irmão, um conselho de amigo. Procure boas amizades. Se afaste daquele que não agrada a Deus. O que é que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O prazer do salmista não era andar com os pecadores, era meditar na lei de Deus. O caminho é mais difícil, é mais doloroso, é apertado, é estreito o caminho, mas ele conduz à vida eterna. Procure boas amizades, amizades que essas pessoas possam lhe aconselhar para o bem. Amigo que chama o outro para ir para o bar não é um amigo, saiba, esse é um inimigo. Amigo que chama o outro para ir para a igreja é um verdadeiro amigo, porque está conduzindo para o caminho certo. Quando alguém te convidou para o bar, tu aceitaste. Quando alguém te convidou para a balada, tu aceitaste. Mas o teu amigo, o teu vizinho te convidou para ir para a igreja, tu disseste que não. Que pecado tu cometeste, amado. Peça perdão a Deus e mude teu pensamento. Ande com pessoas certas. Ande com pessoas direitas, para que você tenha uma vida quieta e sossegada no meio da sociedade e uma vida santa diante de Deus. Esse é o primeiro conselho que eu te dou nessa noite. Em segundo lugar, esse segundo ponto está correlacionado com o primeiro. O primeiro foi com quem você anda ou com quem você convive. O segundo, quem você imita. Nós sabemos que os seres humanos, eles são cópias de outras pessoas. Nós somos a soma de tudo que aprendemos. Eu tenho uma frase que diz assim, é pequenininha, mas é profunda. Somos um pouco de muitos. Isso resume muita coisa. Somos um pouco de muitos. Ou seja, nós somos um pouco de cada pessoa com quem a gente aprendeu. E quem é que nós estamos imitando? Os jovens, a tendência dos jovens é imitar as mulheres, as moças da novela, do filme, os jogadores de futebol, os artistas, os atores, enfim. E eu pergunto a você, você é desse tipo? Que imita as vestimentas, o corte de cabelo, que imita o comportamento, o linguajar, a linguagem, que imita o pensamento. E eu pergunto a você, quem é o teu professor da vida?
Eu não estou te falando professor da escola secular, que te ensina biologia, geografia, matemática, física, química, inglês, português, física, história. Não, não é esse professor não. Eu estou perguntando quem é o que te ensina assuntos da vida. Quem é o teu professor? Com quem você tem aprendido? É com a TV que você está aprendendo? A TV, eu particularmente estou muito revoltado ultimamente com a televisão, os canais de televisão. Eu não tenho mais paciência de assistir televisão, porque é tudo um complô contra Deus. Eles se levantaram de uma forma terrível contra Deus. Tudo que gira em torno da televisão é uma manipulação para ser contra Deus. Observe o que fizeram no carnaval, encenando que Jesus tinha perdido para Satanás na cruz. Outros fizeram encenação dizendo que Jesus Cristo era homossexual. É um absurdo, meu amado. Olhem o conteúdo das novelas. As novelas veiculam somente traição, traição, traição. E é isto que você vai aprender? Quando a cabeça está saturada dessas coisas, a tendência é fazer o mesmo. Então fuja. Meu conselho é, não assista novelas. Mais pra frente eu vou tocar mais nesse assunto, mas vamos voltar. Quem você imita? Saiba que às vezes nem os pais, alguns pais podem ser imitados. Você sabia disso? Que às vezes nem os seus pais podem ser imitados por você? Porque muitas vezes o seu pai é um grande pecador contra Deus. É um homem que bebe de domingo a domingo. É um homem que deve a Deus e o mundo, compra e não paga. É um homem que trai a sua mãe. Aí você vai imitar esse homem? Eu pergunto a você nessa noite, você vai imitar esse homem? É esse exemplo de vida que você vai imitar? É lamentável você ter um pai dessa forma. E muitas vezes é a mãe que é transgressora. A mãe trai o marido. A mãe compra e não paga. A mãe se veste com vestimentas indecorosas para uma mulher casada. Enfim, é esse exemplo que você vai seguir? Lamentavelmente é esse pai e essa mãe que você tem. Mas você não deve imitar esse exemplo. A quem você deve imitar? Aí a Bíblia diz em Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Aprendei de mim. Aprendei de mim. Com quem você está aprendendo? Quem você imita? Quem você está imitando? Qual o comportamento que você está imitando? Você já parou para pensar qual é a tua postura na sociedade? Qual é o teu comportamento? Como você se porta na sociedade? Quais são os teus costumes, os teus pensamentos, o que move a tua vida? O que direciona a tua vida? Será que é a palavra de Deus ou é a lei do mundo? Aprender de mim, Jesus falou. Então a pessoa mais própria, peculiar para se aprender com ela é Jesus Cristo. E eu digo a você, aprenda com Jesus Cristo. Agora você pode dizer, como eu vou aprender com Jesus se Jesus já morreu e não vive mais entre nós? Mas existem as suas biografias. O que são biografias? Bio é vida e grafia é descrição. Descrição da vida de Jesus. Você pode encontrar a descrição da vida de Jesus nos 4 primeiros evangelhos. Esses livros encontram-se na segunda parte da Bíblia, no Novo Testamento. Se você ler todos esses 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ter uma visão panorâmica de quem foi esse personagem especial, Jesus Cristo. A quem eu prego todos os dias, a quem eu devoto a minha vida, a quem eu dou glória, aleluia, e bendigo o nome para todos sempre. Porque ele é o personagem mais importante de toda a história da humanidade. É o homem mais importante que pisou essa terra. É o homem mais santo que pisou essa terra. E quem quiser ter uma vida equilibrada, uma vida santa, uma vida justa, uma vida perfeita, uma vida de uma reputação ilibada, uma vida equilibrada,
deve imitar Jesus Cristo. Leia os 4 evangelhos. Você vai aprender o que Jesus falou, o que Jesus fez, o que Jesus disse, o que Jesus operou. Tudo você vai ver sobre Jesus. Então imite esse personagem e você será feliz. Então a pergunta é: quem você está imitando? Quem você imita? O mundo ou a Jesus Cristo? Eu pergunto a você nessa noite. Em terceiro lugar, uma terceira consideração. Uma pergunta: o que você faz no seu tempo livre quando está sozinho? É uma terceira pergunta que eu faço a você. Você sabia que o seu caráter, ele é determinado não somente quando você está junto de pessoas, mas o seu caráter, ele é definido quando você está sozinho? Quando você está sozinho, sem ninguém por perto, qual é o teu comportamento? Como você se comporta? Se você analise agora como você se comporta quando você está só. O que você procura, o que você faz, o que você diz, o que você pensa, o que você lê, o que você vê. Porque o que você faz quando você está só, isso determina o teu caráter. Você sabia disso? Será que quando você está só, você perde tempo nas redes sociais, traindo a sua parceira? Você que é namorado, você que é noivo, você que é noiva, que é namorada, ou que é casado ou casada? Será que você trai o seu parceiro quando está sozinho? Será que você bate altas horas, você bate papo com pessoas que não deveria bater papo com elas, sendo você uma pessoa comprometida? Como é o teu comportamento? Quais são as tuas conversas que você conversa com a pessoa do sexo oposto, que não é o teu parceiro? Qual é o teu comportamento? Será que às altas horas da noite você vai ver vídeos pornográficos na internet, no seu computador, no seu celular, que você tem acesso? Será que você vai ver vídeos pornográficos? Qual é o teu comportamento? O Salmo de número 101, versículo 3. Veja o que diz o salmista no Salmo 101, versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Veja que frase impactante. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Ele não tinha acesso nessa época ao que nós temos hoje. A celular, a internet, nem a televisão eles tinham naquela época. Eram tão atrasados, tecnologicamente e cientificamente falando. Eles não tinham acesso ao que nós temos hoje. Hoje, nós temos acesso na palma da nossa mão. Podemos levar para qualquer lugar o celular e temos acesso à internet. Então, não porei coisa má diante dos meus olhos. O que você está pondo diante dos seus olhos? É uma coisa boa ou é uma coisa má? Coisa aí é substantivo. E má é um adjetivo que qualifica o substantivo. Má é uma coisa que não presta, imprestável, podre, suja, vã, inútil, que entristece o Espírito Santo. Veja o que diz Hebreus capítulo 4, versículo de número 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Observe o que o escritor anônimo aos Hebreus disse. Não há criatura alguma encoberta, ou seja, Deus está vendo todos os seres humanos e está vendo o que eles praticam, o que eles fazem. E as coisas estão patentes e nuas diante dos seus olhos. Está vendo minuciosamente o que você faz. Daquele com quem temos de tratar, ou seja, tudo o que fizermos nesse mundo, um dia vamos dar conta diante de Deus. Então, qual é o teu comportamento quando você está sozinho? Qual é o teu comportamento quando você está sozinho? Isso definirá o teu caráter. Em quarto lugar, é um conselho de amigo para você. Seja seletivo e crítico com os meios de comunicação.
é muito importante. Seletividade e crítica. O que são esses termos? Seletividade é a capacidade que a pessoa possui ou deve possuir de selecionar o que é bom e o que é mal. Escolher, fazer a diferença entre o que é bom e o que é mal. O que é bom chamar para si e o que é mal rejeitar. Isso é ser seletivo, isso é seletividade. E o que é crítica? Crítica é a capacidade de você saber dar um não ao que não presta e dar um sim ao que presta. É você ter argumentos para defender a sua fé. Ser crítico é a sua capacidade de julgar entre uma coisa e outra, entre o que é certo e o que é errado, e dar a sua aprovação ou a sua reprovação, a sua anuência ou a sua rejeição. Isso é ser crítico. E com os meios de comunicação. Eu aconselho a você nessa noite. Nós vivemos em pleno século XXI, o século da informação. Nós temos todo o conteúdo gerado pela humanidade até hoje na palma das nossas mãos. Se os escritores da Bíblia Sagrada naquela época tivessem acesso ao que nós temos hoje, eles escreveriam muito mais livros do que escreveram e muito mais páginas do que escreveram. Seriam muito mais sábios, porque eles saberiam aproveitar a oportunidade e o momento. E você tem a chance nesse momento de ter todas as informações formuladas, criadas, conjecturadas, ensinadas, desde os primórdios da humanidade até hoje, na palma da sua mão. Só basta você digitar o que você quer. Você só não cresce intelectualmente porque você não quer. Você só tem uma vida raquítica, uma vida pobre intelectualmente, porque você quer. Porque se você quiser, você pode sair desse marasmo. Você pode adquirir conhecimento na palma da sua mão por meio do celular. Crescer intelectualmente. Crescer principalmente espiritualmente, pondo em prática o conhecimento que você adquiriu. Sabia disso? Então eu aconselho a você. Assista no celular, na televisão, no computador, no tablet, seja lá que meio for. Assista, sim. Não é proibido, assista. Mas assista conteúdos edificantes para a sua vida, para a sua alma, que enriqueça a sua vida. Antes de assistir qualquer coisa, no celular, no tablet, na televisão, no computador, faça 3 perguntas a si mesmo. A primeira pergunta é: isso agrada a Deus? Isso que eu estou assistindo agrada a Deus? Isso que eu quero assistir vai agradar a Deus? Segundo, Jesus faria isso? Terceiro, isso vai contribuir para o meu bem? Terceira pergunta. Primeira, isso agrada a Deus? Segunda, Jesus faria isso? E terceiro, isso vai contribuir para o meu bem? Se as respostas para essas perguntas forem não, fuja, meu amado. Porque você até então não terá entristecido. Mas se você praticar, se você assistir, você estará entristecendo o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não é uma força ativa, como dizem as testemunhas de Jeová, com todo o respeito que eu tenho a eles. Porque eu tenho até parentes que são dessa seita. Mas o Espírito Santo, com todo respeito, ele não é uma força. Ele é o próprio Deus. Ele é Deus em pessoa. E ele pode se entristecer porque ele tem sentimentos. Como é que ele se entristece? Quando a gente desobedece a ele, quando a gente faz o oposto que ele deseja. Quando a gente comete o pecado diante dele. Então faça essas perguntas. Outra coisa, meu conselho, não assista novelas. As novelas só têm conteúdo erótico, traição a marido, a namorada, a noiva, seja lá o que for, traição, violência, conteúdo espúrio. Não assista as novelas da Rede Globo, nem do SBT, nem novela nenhuma. Novela é uma podridão, meu amado, minha amada. Principalmente também dirige às mulheres que gostam de novelas. Pare de assistir as novelas. Não contribua com o erro. Faça essa pergunta. Isso agrada a Deus? O conteúdo dessa novela agrada a Deus? Se agradar a Deus, assista. Mas se não agradar, não assista. Jesus faria isso que está acontecendo na novela? Se Jesus não faria, não assista, meu amado. Porque a Bíblia diz que não pega somente aquele que faz, que pratica,
Mas peca também aquele que consente com o que faz. Consentir é dar anuência, é dar aprovação, é bater palma, é assistir, é estar de perto, é aprovar. Porque se você está assistindo, você está aprovando. Então, lembra do que eu disse, que você tem que ser seletivo e crítico? Como é que se seleciona? Você tem um controle na sua mão. Aperta o botão e muda de canal. Seja crítico. Se está passando uma coisa errada na televisão, critique. Diga assim, eu não concordo com isso. Eu não aceito. Por que eu não aceito? Porque a Bíblia não ensina assim. Porque a Bíblia não me diz que é assim. É o contrário que a Bíblia diz. Então eu não aceito isso, não quero assistir isso, não quero me encher minha cabeça com isso. Outra coisa. Não assista novelas, não assista filmes de terror. Você sabia que a maioria das crianças, dos jovens, dos homens, das mulheres, que tem sonos e pesadelos durante a noite, pesadelos e assombrações de noite, é porque a mente está cheia de porcaria da televisão? Você sabia disso? Muitas pessoas que têm a mente perturbada, que sentem arrepios, que vê vultos, que vê coisas, que se torna possessa por demônios, que é possessa, que fica endemoniado, ou que sente a presença de um ser estranho perante ele, que se arrepia. Isso é porque a sua mente está cheia de porcaria, meu amado, minha amada. É porque você está dando vazão a essas coisas da TV, do celular, do computador. Encha a sua vida com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Só assim você vai fugir desses sentimentos perversos. Sonhos ruins, pesadelos, é o acúmulo de lixo das mídias sociais. Você se sente perseguido, você sofre perseguição demoníaca, você vê coisas, você vê vultos, você tem assombração à noite, você tem pesadelo, é tudo isso. A libertação para isso é você deixar de assistir essas porcarias da televisão, no celular, do computador, seja lá do que for. Tem coisa boa para você assistir, eu vou dizer o que você deve fazer. Assista estudos e pregações bíblicas na internet. Na televisão tem coisa boa também, não só tem porcaria. Um cano, por uma encanação, passa tanto água pura como água impura. Você que vai direcionar esse cano para o que quiser. Esse cano que você tem, você está usando para passar dejetos, porcaria, lixo? Ou você está usando o cano para passar água limpa para você beber? Qual é a utilidade do cano que você está utilizando? É uma linguagem figurada. Como você utiliza as mídias sociais? É a pergunta que eu faço a você. Assista pregações e estudos bíblicos. Assista filmes bíblicos, histórias bíblicas, documentários da natureza. Que coisa belíssima assistir a natureza. Animais, as plantas, os astros, que coisas lindas. Tem tanta coisa boa para você procurar e você só procura o que não presta. É lamentável, meu amado. Cuidado, você está entristecendo o Espírito Santo. Assista músicas edificantes, músicas com letras bonitas que edificam a sua vida. Tá certo? É um conselho de irmão e de amigo para a sua vida. E para finalizar o meu sermão nessa noite, em quinto lugar, leia a Bíblia todos os dias. Ao invés de você estar enchendo sua mente de porcaria, leia a Bíblia. Será que você já leu a Bíblia? A Bíblia está em sua mão, você pode lê-la. Se você ler a Bíblia, você vai se tornar sábio, uma pessoa sábia, intelectual. Você vai se tornar preparado para responder a quem perguntar alguma coisa a você sobre a Bíblia. Você vai se tornar forte espiritualmente e você vai se tornar santo, porque você vai pôr em prática o conhecimento que está na Bíblia Sagrada. Então finalizo agora a minha mensagem dizendo: esses são os 5 conselhos práticos para uma vida santa. Primeiro, com quem você anda ou com quem você convive. Segundo, quem você imita. Terceiro, o que você faz no tempo livre quando está sozinho. Quarto, seja seletivo e crítico com os meios de comunicação. E quinto, leia a Bíblia Sagrada todos os dias, para que você tenha uma vida equilibrada, uma mente pura, santa, diante do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Vai compartilhando, compartilhe.
palavra abençoada, conselhos abençoados pra gente. Amém? Midian Maria. Glória a Deus.